Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e a receita de hoje é este cheddar com pimenta. Maravilhoso! Esse amigo aqui já tá maturando há um tempo. Olha a receita que eu vou abrir e contar como ele ficou. Dessa vez eu vou usar 10 litros de leite pasteurizado, que é o da geladeira do mercado. Eu também poderia usar o leite cru, mas nunca o UHT, que é aquele de caixinha. Eu tenho bastante vídeo aqui no canal explicando por quê. Eu vou usar também uma cultura mesofílica, uma cultura termofílica, e se você não tiver cultura termofílica, você pode também usar 100 ml de iogurte natural, coalho, e também, porque eu estou usando o leite pasteurizado, eu preciso do cloreto de cálcio. E as estrelas dessa receita: 2 colheres de sopa de páprica em pó, de preferência a defumada, e uma pimenta dedo de moça. Então, a gente começa colocando o leite na panela e se você estiver usando leite pasteurizado, como é o meu caso, é hora de colocar o cloreto de cálcio. Eu estou usando esse aqui da Ricanata, que você também encontra no meu kit para fazer queijos em casa. Misturo e aqueço o leite a 35 graus. Chegou na temperatura, eu coloco a cultura mesofílica. Hoje eu estou usando a cultura MT3 da Ricanata. As cápsulas da embalagem são para 10 litros, mas essa receita pede para eu usar metade do que a gente usaria normalmente. Isso porque a cultura mesofílica, ela acidifica o leite. Isso é bom, é uma característica do processo, mas dessa vez a gente quer que tudo aconteça mais devagar para fazer um tal de processo que se chama cheddarização. Mais para frente desse vídeo eu vou explicar o que ele é. Então, eu vou medir no olho mesmo e usar metade dessa cápsula. Eu gosto muito dela, porque o pó é tão fininho que ele dilui mais fácil e não empelota. Quem já viu meus primeiros vídeos do canal sabe o que a gente tem que fazer para quem não tem essa cultura fininha, para ela não se empelotar. E aí eu guardo o resto e mexo. O próximo passo é deixar o leite descansando por 2 horas, para que a cultura possa justamente começar a se desenvolver. 2 horas depois é a vez da cultura termofílica. Eu estou usando essa para iogurte da Ricanata. Essa cápsula serve para 10 litros, então como eu estou usando 10 litros, eu vou usar ela inteira. Mas primeiro eu vou medir a temperatura do meu leite. Se tiver caído, eu volto aos 35 graus e coloco a cultura, ou o iogurte, se for o seu caso. E bem devagar, vou subindo a minha temperatura até chegar em 42 graus mais ou menos. O ideal é que esse processo seja tão lento que leve uns 15 minutos para subir de 35 a 42. Chegando na temperatura, eu deixo descansar por 20 minutos. Agora é a hora de colocar o coalho. Esse aqui é o da Ricanata e eu uso 2 tampinhas para 10 litros e mexo por uns 40 segundos. Mas a quantidade varia de acordo com o fabricante, não esqueça nunca. Não mexa por mais tempo que isso, porque depois você já começa a desmanchar o coalho que o leite está tentando formar. Deixa agindo quietinho por uns 30 minutos ou até chegar no ponto que eu preciso. E qual que é o ponto que eu preciso? Eu sei que chegou no ponto quando eu coloco uma lâmina e ela sai limpa. Quando estiver no ponto, eu corto a massa nos famosos quadradinhos e esse é o primeiro passo para liberar o soro. Agora, eu deixo descansando por 5 minutos. Passados 5 minutos, é a hora de começar a mexer muito, momento fitness da receita. Eu começo mexendo tudo isso por 50 minutos com o fogo desligado. 50 minutos depois, vamos ver se chegou no ponto. Eu pego um pouco do queijo e aperto com a mão bem limpa, simulando a força de uma prensa. Se ele pegou o formato, mas ele ainda despedaça na mão, esse é o ponto certo. Se ainda não chegou no ponto, deixa descansando mais um pouquinho. Isso quer dizer que com o ponto certo, a gente já pode passar para o próximo passo. Eu tiro o soro até uns 2 dedos acima do nível do queijo. E enquanto isso, eu vou fervendo o meu tecido para queijo. Eu agora estou usando um escorredor de macarrão para me ajudar a segurar o tecido. Mas pode ser uma peneira, uma panela, o que você tiver em mãos. E eu coloco uma assadeira embaixo só para não fazer sujeira. E coloco o tecido aqui no meu escorredor. Esse aqui tem no meu kit para queijos cremosos da Ricanata também. Mas pode ser qualquer tecido para queijo. E passo os grãos para o tecido. E para ajudar a liberar o soro, eu dou uma apertada de leve.
Tiro o soro que já drenou e agora eu vou usar de novo a panela que eu estava usando para começar meu queijo. Ele vai ser um ambiente ótimo para manter a temperatura e ajudar no processo de cheddarização, que é o que faz o queijo cheddar. Já falo que é ele. A panela fechadinha aconchegante vai formar o ambiente ideal para as bactérias boas se desenvolverem e vai ajudar também a manter a temperatura que a gente precisa na hora de prensar o queijo e garantir que os grãos vão se fundir direitinho. Se tiver muito frio, eles não se fundem corretamente. Não precisa ser a panela que você usou, mas tenta deixar a massa protegida para ela não perder calor. Pode ser até no forno, desde que desligado, é óbvio. Pode ser também dentro do micro-ondas, qualquer lugar que ela fique quietinha, protegida. Meia hora depois, a gente vai começar agora com o processo de cheddarização. Eu tô fazendo também dentro da panela para não fazer muita sujeira, mas não precisa. Eu desembrulho a massa, quebro ela no meio, empilho os 2 pedaços, enrolo de novo no tecido e coloco um peso de uns 3 quilos para liberar o soro. Para ajudar a manter a temperatura, que nessa receita não é uma coisa super neurótica, mas é bom sempre se preocupar em manter a temperatura, eu coloco uma panela com água morna para ser o peso, porque daí tudo ali fechadinho, a gente já sabe que não tá perdendo muito calor. E deixo assim quietinho por 2 horas. Só que a cada meia hora, eu abro tudo isso, desembrulho meu queijo, viro de ponta cabeça, embrulho de novo, prenso, para tudo isso acontecer de forma uniforme e a acidificação chegar no ponto que a gente precisa. Tudo isso é o nosso processo de cheddarização. Então, depois de 2 horas desse vai e vem, é hora de pesar a minha massa. E eu descobri que eu tenho quase 1,2 kg de potencial queijo, de 10 litros de leite. Então, quem aqui no canal fala, agora entendi por que queijo é caro, tá aqui mais um exemplo. Eu vou desfiar toda essa massa. E olha só como ela ficou com um aspecto de massa afilada. Isso é a cheddarização. E isso é sinal de que a nossa receita tá dando certo. A nossa massa chegou no pH que a gente precisava. Qual o pH? Não me pergunte, não tenho medidor de pH, mas é assim que a gente calcula no olho. E agora a gente vai desfiar o queijo para a gente conseguir temperar. E vamos botar sal. A quantidade é 2,5% do peso do queijo, que no meu caso são 30 gramas de sal. Para o sal penetrar melhor, eu vou colocando aos poucos e misturando bem. Logo depois, eu coloco as 2 colheres de sopa de páprica. Parece frango desfiado, mas não é. E vamos fatiar a pimenta. Primeiro, eu sequei essa pimenta por 2 horas no forno bem baixo. E agora é a minha vez de fatiar. Eu não vou tirar a semente porque eu quero ele bem apimentado, mas você decide como você prefere. Mas sempre, sempre proteja as suas mãos para não se arrepender depois. Eu já me arrependi muitas vezes e não aprendo, mas vai por mim. Você vai coçar o olho depois e você vai lembrar que você devia ter protegido a sua mão enquanto corta a pimenta. Pega esses pedacinhos de pimenta e mistura na massa também. E agora chegou a hora divertida de prensar. O primeiro passo é forrar a forma, e eu tô usando o mesmo tecido que eu tinha usado ali no começo do nosso processo de cheddarização. E passo a massa acomodando bem. E agora é hora de começar a prensar. Eu começo com 15 quilos por meia hora. Depois eu tiro o queijo da forma, viro de ponta cabeça e prenso por 1 hora com 20 quilos. Depois eu viro de novo, prenso por 2 horas a 25 quilos. Viro mais uma vez e agora por 4 horas ele fica prensando embaixo de 30 quilos. E prometo que agora é a última, com 35 quilos ele vira à noite, ou pelo menos umas 8 horas. No dia seguinte, com cara de sono, eu tiro o queijo da forma e olha só que lindo como ele ficou. Esse carimbo foi feito com muito carinho, especialmente para o canal, pelo Carimbos Deco. Eu vou deixar o contato aqui embaixo, mas eu ainda vou fazer um vídeo em breve contando como você pode ter um carimbo assim para os seus queijos também. Agora, eu vou deixar esse queijo terminando de secar em temperatura ambiente por 2 dias mais ou menos, virando todos os dias. Se a sua temperatura ambiente for mais que 20 graus, deixe o seu queijo na geladeira, ou se tiver, melhor ainda, em uma adega de vinhos numa temperatura de uns 12 graus. Se não, deixa na temperatura mesmo da geladeira. Agora, você pode passar cera no seu queijo ou deixar a casca maturando ao ar livre. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico as diferenças. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e também na descrição do vídeo. Bom, então o cheddar ele ficou aqui maturando na minha adega
numa temperatura de mais ou menos uns 12 graus. E o ideal do cheddar é maturar ele por pelo menos 6 meses. Com 3 meses, se você tiver muito fissurado para abrir, já dá para abrir. O sabor não fica tão apurado como o sabor de 6 meses. Se você conseguir controlar ele por 1 ano, mais especial ainda. Mas com 3 meses já dá pra gente começar a brincadeira de comer. Esse aqui tá com 2, porque eu queria liberar esse vídeo logo, mas eu vou cortar só um pedaço e o resto eu vou proteger, vou mostrar depois, pra ele continuar maturando por mais um tempinho. Então, eu vou experimentar um pouquinho, mas ele ainda vai continuar ainda na roda. Então, eu vou começar tirando aqui essa cobertura que tava protegendo o queijo antes de começar a comer. Ah, e se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal só sobre quais casquinhas de queijo pode comer e quais não pode comer. Essa aqui, evidentemente, não pode, mas tem várias casquinhas de queijo que pode e deve ser comida. Eu vou deixar o link aqui do vídeo aqui nos comentários pra você ver esse vídeo e entender quando se come casquinha de queijo ou não. Olha só, ele trincou porque eu coloquei muito peso, tá? Eu devia ter colocado menos peso. Quando eu passar a receita que eu acabei de passar aqui no vídeo, ela já vai estar adaptada com uma carga menor no queijo para evitar que isso aconteça. Mas é legal que isso aconteça de vez em quando também para mostrar que isso acontece com todo mundo mesmo e a gente tá sujeito a isso e que não vai prejudicar a qualidade do queijo. Ele não vai ficar tão bonitinho com a superfície lisa. A receita do cheddar que a gente tem aqui, o cheddar sem pimenta, ele é perfeitinho assim. E essa aqui eu coloquei muito peso, prensei demais e não vai afetar o sabor nem nada. A única coisa é que quando o queijo ele tem essas ranhuras, né, por conta de não ter consolidado bem por causa do peso, ele tá mais sujeito à contaminação da superfície. Então eu vou cuidar super bem dessa superfície aqui e ele vai estar bonitinho, vai aguentar ser maturado por mais tempo sim. Falando em como a gente cobre o queijo cheddar, você pode deixar a casca dele exposta o tempo inteiro, não precisa colocar... Ai, tirei a cera. Você não precisa encerar. A vantagem da cera é que, principalmente com um queijo mais vulnerável com essas rachaduras, a cera ela protege mais o queijo de contaminação. Eu tenho um vídeo também só sobre encerar queijo, que explica muito bem as vantagens. Mas o cheddar você pode até deixar a casca completamente exposta. Ela vai formar um bolor, até porque é um queijo que demora muito para maturar. Não tem como, ela vai formar um bolor em volta dela. Mas aí depois a gente lava e tira essa casca mais superficial. Aí sim a gente não come. Mas também é uma forma bem tradicional de maturar o cheddar. Também dá pra fazer bandagem. Tem umas formas bem legais, eu nunca fiz, eu tenho vontade de fazer. Quando eu fizer, eu vou fazer vídeo aqui no canal mostrando. Mas enfim, temos então aqui o nosso cheddar, lindo, maravilhoso. Olha que lindo. Pena que essas rachaduras não prejudicaram um pouco o visual do queijo, mas olha só que lindo esse carimbo de queijo que eu ganhei. Eu vou deixar os contatos aqui também do Carimbos Deco, que fez e me mandou, super gentil. Como eu disse, né? É culpa do queijo que tá com essas irregularidades, mas ficou lindo, ó, com a faca e o queijo na mão, Bled, Eslovênia e o galinho, símbolo da cidade. E super recomendo, vou deixar os contatos aqui para quem quiser fazer o seu carimbo de queijo. Chega de falatório, vamos abrir. Gente, olha que coisa linda. Que interior lindo. Por mais que por fora ele tenha trincado, olha por dentro. Super consolidada a massa. Umas pouquíssimas olhaduras mecânicas, mas assim, quase nada. Perfeito, perfeito. E olha aqui quando a gente vê a borda de cada grão, quando a gente prensou, delimitada por pimenta. E essa aqui é a fatia que eu já tirei. Que agora é aquela hora difícil, né, que a gente já conhece, de experimentar. Cortar menor. E vamos lá, comer de boca aberta. Falar comendo. Bom, bem bom. Bem apimentado. Tá bem apimentado, então se você, Pederneiras, tá feliz aqui.
Se você gosta de coisa apimentada, vai fundo, maravilhoso. Se você gosta de coisa apimentada, mas nem tanto, reduz pra metade pra experimentar, porque esse aqui tá forte. Eu amo coisa apimentada, então assim, pra mim tá o céu. Mas vai com calma, porque tá bem bom. Recomendo. Lembrando que esse pedaço aqui eu vou deixar maturando por mais tempo. O cheddar, ele tem uma massa um pouco mais seca, mais esfarelada. E esse aqui ainda tá muito jovem. Então ele tem uma... Ele tá um pouco mais macio. E o sabor do queijo, não o sabor da pimenta, o sabor do queijo não tá no seu maior potencial, porque ele ainda é muito novo. Então, vou guardar isso aqui com carinho aqui na minha adega. Vou abrir daqui uns meses. Mas já dá pra ver que ficou muito bom. E eu fico bem feliz de ter visto por dentro, assim, bem consolidado, bem bonitinho. Que é um sinal de que ele vai ficar muito bom daqui uns meses. Façam essa receita, é muito gostosa. E dá um tchan a mais no seu queijo. Você consegue fazer com uma pequena mudança na receita um queijo super diferente, super bonito, super gostoso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dê o seu joinha. Se você ainda não segue o canal, siga, isso é super importante, ajuda pra caramba. Conheça o nosso Instagram, faca.queijo. Que mais de recados? Considere se tornar um membro do canal, isso ajuda bastante. Se você estiver acessando esse vídeo daqui do computador, aqui embaixo tem um vídeo Seja Membro. E lembrando que todas as compras de ingredientes na Ricanata, usando o cupom Mariana Veiga, nas compras acima de R$100, você ganha 5% de desconto. Um beijo e um queijo.